Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula da nossa disciplina de logística empresarial e engenharia de tráfego, tá bom? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar especificamente do conteúdo da aula de hoje, eu sempre faço com vocês um recapitulando, né? A gente sempre vê primeiro, né, o que a gente já falou na aula passada, para depois a gente continuar a falar, né, especificamente da aula de hoje. Então, vou falar de maneira sucinta aqui, né? A gente começou falando do que é a logística, né? De que a logística são fatores, são ferramentas usadas por todos nós no nosso dia a dia para que a gente consiga se organizar. Então a gente começou dando o exemplo de, né, por exemplo, se eu saio para trabalhar, eu tenho uma hora para estar no meu trabalho, então eu tenho que pensar, bom, eu tenho que tal hora ir tomar banho, tal hora trocar de roupa, tal hora sair da minha casa, porque eu demoro tanto tempo da minha casa até meu trabalho, para eu chegar lá pelo menos tantos minutos antes para fazer tal coisa. Isso é um ato de logística. É um ato de pensar que eu tenho um prazo, eu tenho um trajeto. Bom dia, Jean. Eu tenho um ato para cumprir, eu tenho um trajeto, e em função desse trajeto e dessa necessidade de cumpri-lo, né, eu preciso me organizar, tá? Então isso é logística, né? Só que a logística era usada no nosso dia a dia. A gente usa a logística no dia a dia sem nem saber, né? Todo mundo faz isso automaticamente, tá? Só que isso não era usado no ambiente empresarial. A gente precisava que isso funcionasse empresarialmente, né? E aí que começou, né? Aí que começou a surgir. Então isso é logística, né? Só que a logística era usada no nosso dia a dia. A gente usa a logística no dia a dia sem nem saber, né? Todo mundo faz isso automaticamente. Tá? Só que isso não era usado no ambiente empresarial, a gente precisava que isso funcionasse empresarialmente, né? E aí que começou, né? Aí que começou a surgir, né, essas necessidades, né? Começou a empregar. Isso veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? E com o avanço da globalização nunca mais parou, né? Cada vez mais a gente tem empresas competindo a nível mundial, empresas competindo uma com as outras, né? A gente não tem mais aquela história de minha empresa só compete com a loja aqui do lado, né, da minha cidade. Não, as empresas competem com empresas do mundo inteiro. Falei para vocês, por exemplo, se eu sair para comprar essa calculadora, né, que está aqui na minha mão, eu posso chegar na loja e falar assim, olha, calculadora, gostei, vou comprar. Né? Ou eu posso também ver a calculadora, olhar no site e falar assim, nossa, no site está R$ 10 mais barato, vou pedir que chegue na minha casa 2 dias úteis. Então, como a competição ela acabou ficando, né, muito ampla, consequentemente as empresas precisam ter sistemas logísticos cada vez mais eficientes para que elas consigam vender o mesmo produto com o melhor valor agregado possível no menor custo possível para o cliente, tá? E aí a gente falou de logística, entendemos que a logística é subdividida em alguns setores, a gente tem logística, né, de aquisição, que é onde a pessoa verifica, né, qual que é o fornecedor, qual que é a qualidade do produto adquirido, né,
e qual que é a quantidade que precisa ter em estoque daquele material. A gente viu também que temos a logística, né, a lógica de produção, que é onde eu vou pegar o material que já foi adquirido, já foi verificada a qualidade, já está armazenado em quantidade necessária, e vou produzir, vou ver minha quantidade de pedidos que eu tenho e quanto que eu preciso produzir do produto que eu venda ou do que quer que seja, né? Isso a gente pode falar tanto para... Isso se aplicaria, né, tanto pensando aí numa indústria, como, por exemplo, no canteiro de obras, né? Porque o canteiro de obras também é uma indústria. Então, isso entra na indústria geral, como também entra para a construção civil, tá? E a gente vê a logística de distribuição, né? A logística de distribuição ela já não entra para o pessoal da construção civil, porque na construção civil você não vai mover depois o seu produto para lugar nenhum, né? Você constrói e ele vai ficar ali estático. E nós vimos que a gente tem, né, hoje, né, ela já existe há um bom tempo, mas a partir de 2010, que ela começou a ser mais levada a sério, pode-se dizer, ou começou a ser realmente tratada como um instrumento dentro da logística de forma efetiva, a logística reversa, né? Que a partir da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela passou a ser, né, um instrumento aí obrigatório em forma de lei, né? O que é isso, professor? É você pegar um resíduo, pegar um material depois de consumido e você fazer ele voltar lá para o início da sua cadeia de produção, né? Você fazer ele voltar como o quê? Como um material para ser reciclado, um material de reuso, mas eu tenho que fazer, né, com que ele volte para o início da minha cadeia de produção, tá? Então a gente começou falando desses 4 sistemas logísticos, falamos de cadeia de produção, né? E aí a gente começou a falar, bom, para que tudo isso funcione, para que eu tenha tudo isso trabalhando de maneira eficiente, adequada e tudo mais, o que a gente viu que a gente tem, né, entre os processos logísticos? A gente tem transportes, né? Então eu sempre tenho que levar o material para algum lugar, eu sempre tenho uma matéria-prima que chega de alguma forma, que sai de alguma forma, em todos os setores. Eu falei para vocês na aula passada, na aula em volta de vocês, o que a gente tem aqui que não precisa de transporte? Não existe, né? A gente vai falar na aula que vem, inclusive, é nessa aula, né? Tô até confundi aqui, é nessa aula que a gente vai falar, né? A gente vai ter uma situação, um problema, que a gente vai falar da paralisação dos caminhoneiros, né? Por quê? Porque a gente falou dos modais de transporte, falamos do modal rodoviário, do modal ferroviário, do modal aquaviário, do rodoviário, né? Vimos aí quais são os pontos positivos, os pontos negativos de cada um deles, né? Onde que cada um é melhor utilizado, quando, por quê, né? E tal. E a gente viu que o Brasil a gente não tem, né, muito a intermodalidade, a gente está todo focado no modal rodoviário. E essa questão de modal, de qual transporte utilizar, do custo desse transporte, da eficiência desse transporte, isso é um fator primordial na logística, né, empresarial. Sem isso, nada do que a gente está estudando, né, falando em logística, vai funcionar ou vai de fato ter algum sentido, tá? E a gente vai ver a fundo. Então, hoje a gente termina o conceito de transporte, né, e começa o conceito de modal rodoviário, tá bom? Então vamos lá, né? Continuando aqui a ideia de transporte, depois a gente vai chegar, né, especificamente no modal rodoviário. Perdão, pessoal, tô com soluço. Pensei que tinha passado, não passou. A aula passada inteira eu dei com soluço, tem 1 hora de soluço e continua com soluço. Ó, então, para medir a qualidade do serviço oferecido pelos diferentes modais de transporte, né, normalmente são avaliados 5 coisas. A gente vai avaliar o tempo de entrega médio, né, que vem a ser aqui a velocidade, a variabilidade desse tempo de entrega, que a gente chama de consistência, o quanto que esse modal realmente é confiável, né, a capacidade de movimentação de carga, que é o quanto que consegue carregar, né, o quanto de peso de carga, a disponibilidade do modal, que aí é assim, ele é acessível, é fácil, é difícil de eu chegar, de eu ter acesso a ele ou não, e a frequência, né? Ele é rápido, ele consegue fazer isso rápido ou não? Ele é um modal devagar, ele é um modal moroso, né? Então isso tudo a gente vai ver. Para cada um deles, a gente precisa disso para que eu consiga, como eu vou dizer, para que eu consiga
comparar os modais, porque senão cada um vai comparar de um jeito. Eu vou comparar de uma forma, outra pessoa comparar de outra. Aí alguém me fala, o melhor é o rodoviário. Aí o outro me fala, não, o melhor é o aquaviário. Mas em relação ao quê? Então precisa de ter padrões fixos. Né? Então vamos lá. Velocidade é um gráfico, né, que vai do menos para o mais. Então os que estão aqui mais próximos dos menos são os que têm menos disso, e os que vão mais próximos do mais são os que são melhores, né? Então, velocidade, o dutoviário é o mais devagar. Por quê? Porque eu tenho, né, uma velocidade mais devagar, porque é bombeamento, né? Então depende da velocidade do escoamento. O aquaviário vem em segundo lugar, o ferroviário em terceiro, o rodoviário em segundo e o aéreo em primeiro, né? O aéreo é disparado mais rápido, não tem nem como comparar. Imagina você pegar um avião com uma carga que você quer levar, sei lá, de Porto Alegre a Manaus, de caminhão, vai demorar aí 3 dias de estrada, de avião você vai viajar isso aí talvez em 6 horas, 5 horas de voo, você tá lá, 4 horas de voo, né? Então nem se compara, tá? Consistência, né? Que é a variabilidade de tempo de entrega. O aéreo já é o pior, porque o aéreo, gente, quando ele atrasa muito, né? Ele é muito rápido, só que ele é muito volátil. Aquela coisa, né? Funciona muito bem, é rápido, mas se der um problema em atrasar, ele vai atrasar muito. Então, por exemplo, digamos que um caminhão vai sair com uma carga de São Paulo para ir para Belo Horizonte. São 6 horas de viagem de caminhão, né? E de avião seria 1 hora e meia. E digamos que esse dia tá chovendo muito, tá um tempo nublado, chovendo e tal, né? E aí o caminhão demora, atrasa, né? Ia demorar 6 horas, ele atrasa aí, né? 2 horas, demora 8 horas. Então tem um atraso aí, né? De 33%. Tá. E digamos que isso fosse feito de avião. E por esse mesmo tempo de chuva, né? O avião que ia demorar 1 hora, demora 4 horas para o voo ser liberado. E aí o voo sai, e depois de muito tempo de liberado, que esse voo finalmente vai, né, chegar lá. Então eu demoro, era para sair às 8 da manhã, esse voo me chega lá 2 da tarde. Era para demorar 1 hora e meia só de avião, né? Acabou demorando 6 horas. Então, se eu tenho 400% de atraso, ele é muito mais volátil. Por quê? Porque eu conto com aquele tempo de 1 hora e meia. Se aquilo não cumpre, eu tenho uma, duas, três, 4 vezes de atraso. Então, ele é o pior quanto a isso. Né? O aquaviário, o segundo, o ferroviário, o terceiro. O rodoviário um pouco mais rápido, o rodoviário é 100% constante, né? Se eu garanto que, se eu sei que a distância é X, o escoamento é tal, ele vai chegar sempre naquele tempo. Capacidade, né? Então o dutoviário é o que tem menor, vai levando de pouquinho em pouquinho de uma vez. O aéreo, capacidade um pouquinho maior. Rodoviário em terceiro, ferroviário em segundo e o aquaviário é disparado, né? O que consegue transportar mais carga. Lembra do navio que atracou lá no porto que encalhou no canal do Suez? Ele estava com quase mais de 18 mil containers, né? Pra vocês terem uma noção, um caminhão consegue transportar mais ou menos a carga de 2 containers. Então, teria que ter aí, né, 9 mil caminhões para transportar, tá? O que estava em um navio. Então, é muita carga, tá? Disponibilidade do rodoviário é o que tem menos disponibilidade, porque ele é específico. Eu ligo uma tubulação de um ponto A ao ponto B, então são o ponto A e o ponto B que são ligados. O aquaviário depende de ter vias aquáticas, de ter rios, então é um pouco menos. O aéreo depende de aeroporto, já começa a ficar um pouco mais fácil. O ferroviário, basta eu ter a ferrovia construída para onde eu quiser ele vai. E o rodoviário eu consigo chegar na porta de todo mundo, então tem a disponibilidade melhor. Né? E em frequência, né, o aquaviário é o que demora mais para ir e vir, o aéreo, segundo, do ferroviário em terceiro, o rodoviário em segundo, o dutoviário é o que tem a melhor frequência de entrega, né? Ele é constante, toda hora tá chegando ali, tá? E aí você me pergunta, tá, professor, então olhando para tudo isso aí que você falou, qual que é o melhor? Não tem, né, o melhor, não tem uma saída pronta, né? Você tem que ver quais os modais você tem, quais são as condições que você tem de transporte, e tentar fazer a intermodalidade, sempre é a melhor saída, né?
E o transporte, né, a ideia de conceber esse transporte, ele é fundamental na criação de alto nível de atividade na economia e no crescimento de processos de integração, intermodalidade e multimodalidade. Isso pensando na empresa e pensando até numa nação, tá? Quanto melhor utilizar a infraestrutura, mais diversidade de características eu vou conseguir utilizar. E eu vou conseguir fazer o quê? Usar o melhor de cada um. Eu aprimoro a eficiência do meu sistema. Tá, então sempre que eu puder, eu vou tentar usar mais de um modal, ter essa flexibilidade, porque eu consiga ter uma adequação, né, ao que eu estou transportando, tá? E a gente tem a intermodalidade e a multimodalidade. Os dois significam mais de um modal. Na multimodalidade, eu emito apenas um documento de transporte, né? Então, quando eu tenho multimodalidade, no Brasil quase não deve ter, mas multimodalidade é assim, a mesma empresa que pega uma carga por de caminhão, que passa por um trem e depois vai para o navio. Então, eles emitem uma nota fiscal só, porque é um sistema integrado, realmente difundido ali, né? Já a intermodalidade, eu tenho várias emissões de nota fiscal, porque eu tenho várias etapas acontecendo. Tá, então a lógica de utilização dos modais, né, para infraestrutura, eles projetam algumas consequências, tanto econômicas quanto sociais, né? Os modais são ligados a um conjunto de processos e funções que impactam práticas gerenciais da organização. Né? Nem precisava falar isso, porque isso aqui a gente já falou na aula passada e vem falando desde o começo, né? Sem uma prática gerencial adequada de modais de transporte, com certeza você não vai conseguir ter eficiência. Isso depende também disso, né? De melhoria de infraestrutura, redução com custos de transportes, maior segurança, né, mobilidade, diminuindo perdas e danos e garantindo tempo reduzido na entrega e qualidade do transporte. No aspecto qualitativo, tá? Ter disponibilização de serviços vai gerar um aprimoramento da qualidade do transporte e pode ser revertido em redução do custo do produto final. A gente falou disso na aula passada, quando eu mostrei para vocês que se eu trocasse, né, um trecho do transporte de soja lá do Mato Grosso, o Porto de Santos, por transporte ferroviário, a gente diminuía pela metade o consumo de combustível. Consequentemente, meu frete cai pela metade, né? Então, os principais problemas, né, que a gente tem é demora de entrega de produtos, atraso, produto defeituoso pelo mau acondicionamento da carga, né, demora de expedição, todo mundo já deve ter visto isso, né? Quando você compra um produto, e aí, por exemplo, você compra no site e aí aparece lá, né? Produto compra efetuada. Aí processo de pagamento, pagamento aceito. Aí no outro dia aparece produto em separação no estoque. Aí no outro dia emite nota fiscal. Aí no outro dia fala produto entrega transportador. Demora 3 dias para a empresa conseguir despachar esse produto. Tem empresa que você compra dentro de 2 horas o produto na transportadora, né? Isso aí faz toda a diferença, tá? Então, isso dá problema. Estrutura para escoamento precária, a gente vai falar disso na aula de hoje, né? Falta de rodovia com nível de qualidade adequado. Falta de área de descanso para motorista, né? Frete baixo, risco, né, iminente de roubo, assalto, tá? Então, de modo geral, né, direta e indiretamente, quando eu falho o processo logístico em um ponto, né, uma das possibilidades mais viáveis para minimizar esse impacto está a utilização da roteirização. Já que eu não consigo fazer a intermodalidade, a multimodalidade, vamos roteirizar o transporte, que é o que dá para eu fazer. Né? E aí tem vários, gente, mas quando eu digo vários, é vários mesmo. Deve ter pelo menos aí uns 50 tipos de métodos diferentes de roteirização. A gente vai falar dos principais, tá? Tem livros sobre cada um desses métodos, né? Então, o método do caminho mais curto é o que todo mundo usa no dia a dia, né? Que é o GPS. É que aqui tá falando como método, porque antigamente você tem que pensar que não tinha GPS, né? Eu tinha que realmente traçar esse caminho mais curto com mapas e tudo mais, tá? Mas, né, é um método se utilizar. Método de pontos de origem e destino, né? Então, sempre que há pontos múltiplos de fornecimento e condições de servir a ponto múltiplo de destino, então eu saio com uma entrega, eu vou entregar 3 coisas. Então, eu não vou ir lá entregar um, voltar, pegar 2, voltar, pegar 3. Já sai com uma carga que você vai, né, distribuindo. Pontes de origem e destino coincidentes. Isso aqui é o que o correio faz, né? Já sai com uma carga e vai embora. Pontos de origem e destino coincidentes, né? Quando há vários veículos, né? Quando há veículos propriedade da empresa e eu tenho uma extensão no anterior. Só que o que acontece? Além de eu levar, eu trago, né? Então eu minimizo o tempo total. Já estou levando coisas, já estou trazendo coisas de volta para a empresa.
né? Que também pode ser confundido às vezes com Milk Run, né? Que é um dos que ganha mais destaque, tem livros só sobre Milk Run, que ele fala o quê, né? De uma otimização de entregas, né? De coleta de produtos envolvendo clientes e fornecedores, né? Então, o que que eu faço? Lembra daquele problema que a gente via no filme americano, que a pessoa precisava deixar a vasilha de leite na porta da casa, para o entregador vir, entregava o leite de manhã, já pegava o casco seco. Leite na porta da casa, para o entregador vir, entregava o leite de manhã, já pegava o casco seco, trazer amanhã. Então, Milk Run é essa ideia, né? É a ideia de você já aproveitar uma coisa e fazer outra, tá? Então, é uma rede que depende aí do cliente, depende da pessoa, porque se a pessoa não deixa o leite lá, o casco lá hoje, amanhã ela não recebe leite. Então, é uma integração entre cliente e transportadora, tá? E além desses métodos de roteirização, a gente precisa falar uma coisa que acontece muito, que é o outsourcing, né? Às vezes a empresa, ela olha e fala assim, não sei se eu vou gastar com logística, né? A empresa em si. Eu vou, às vezes, contratar uma empresa de logística que tenha engenheiros, tenha pessoas que trabalhem com isso, porque eles trabalham com isso. Então, o foco deles é esse. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Qualquer site que você compre, né? Se você compra, sei lá, um produto no Submarino, ou na Americanas, ou em qualquer outro site, né? A entrega não é feita pelo Submarino, não é feita pelo site. Eles contratam uma empresa de logística que trabalha com essa entrega. Por quê? Porque o foco do Submarino é o quê? É marketing digital e venda de produtos, e-commerce. Não é foco deles ter uma empresa de caminhões de logística que entregue produtos pelo Brasil afora. Sabe? Às vezes a empresa até tenta chegar nisso aí, depois ela vê que não dá, ela acaba contratando empresas de logística, né? E quais são as principais vantagens de fazer isso, né? Redução de custo logístico através de aproveitamento dos efeitos em escala, prestador de serviço, porque a pessoa já trabalha com isso, é mais fácil. Aproveita a expertise desse cara, né? Aumento da percepção de qualidade de serviço pelo cliente, né? Só que também tem o risco de tudo isso é o contrário, né? De a empresa de logística ser ruim, e aí você sofrer, porque o cliente, quando você compra uma coisa num site ela atrasa, você não pensa que a transportadora X atrasou, você pensa que aquele site não entregou sua entrega. Então, quem leva o pato é o site, né? Então, estabelecer critérios para encontrar e atrair parceiros de qualidade, né? Cuidado com deteriorização de qualidade de serviço, né? Quando o objetivo não é atendido, diferenças gerenciais e processuais entre empresa contratante e empresa contratada, tá? A Fortune 500 falou que em 2015, ó, 60% das empresas que tinham, né, destaque trabalhavam com outsourcing, porque eles focavam no que eles eram bons, né? E a empresa de outsourcing contratada focava na logística, né? Então todo mundo saía ganhando, eles não perdiam tempo com isso,
Tá? Então, só para vocês entenderem, independentemente do transporte a ser realizado pela própria empresa ou por empresa subcontratada, fazer a gestão dessa atividade é complexo. Vai envolver o quê? Decisão entre frota própria e terceirizada, qual o perfil da frota, qual que é a política de dimensionamento disso, quanto tempo eu vou renovar minha frota, qual que é a análise de utilização dessa frota, se eu vou ter uma frota dedicada, vou comprar, vou alugar, frota compartilhada, quais circuitos eu vou usar, qual que é a segmentação logística de atendimento, trade-off e muito mais, tá? Então a coisa vai longe. E a gente vai agora entrar em cada um dos modais para tentar, né, desbravar essas áreas, né, esses modais, e conseguir discutir isso um pouco mais a fundo. Porque se a gente ficar falando de maneira geral de transportes, a gente nunca chega em pontos específicos, a gente precisa entrar, né, nos modais para conseguir, né, dissertar sobre isso melhor. Então, o primeiro modal que a gente vai falar, gente, é o modal rodoviário, tá? Então, o rodoviário ele é o modal mais utilizado no Brasil, né, em cargas e em passageiros. Tá, estatisticamente, a gente sabe que 76% interno, né, de tudo que é transportado interno, né, é transportada pelas rodovias do Brasil. Então vocês pensam, quase tudo do que o Brasil produz, do PIB, do Produto Interno Bruto, depende do modal rodoviário, tá? Ficando aí 14% para as ferrovias, 9,3% para cabotagem e 0,5% para o aéreo. Dizem que os outros são muito poucos. Isso não é tão bom, tá, gente? A gente precisava ter intermodalidade. Porque se tem um colapso, tem alguma coisa nesse modal, todo o resto para. A gente vai falar da greve dos caminhoneiros, né? Que aconteceu aí em 2018, lembra? A gente vai falar sobre um problema disso. O que acontece? Devido a uma parada, paralisação dos caminhoneiros, né, o país parou, a gente teve uma mini quarentena, lembra? A gente ficou uma semana sem combustível, sem um monte de coisa. Então, isso não é ideal, porque se algum fator econômico, algum fator político externo, alguma coisa atrapalha esse único modal que você está apostando todas as suas fichas, para, né, afeta o preço de tudo. Sobe o combustível, sobe o preço de tudo, porque o rodoviário é um dos que gasta mais combustível. Isso poderia ser amenizado tendo a intermodalidade, né? E por que que isso acontece, né? Por que que é assim, né? Quem que escolheu que seja assim, né? Então são alguns fatores antigos aí, né? Não é de agora que isso surge. Então, a gente teve uma política de investimento do governo lá em 1950 que alavancou a construção de rodovias, porque o Brasil não tinha rodovia. Por quê? A gente não tinha Petrobras, não tinha petróleo aqui, né? Então os carros eram importados e o combustível era importado até 50. Então, quando foi lá no presidente, né, presidente Dutra, ele começou a trazer a indústria automobilística para dentro do Brasil, e ele viu que o pessoal começou a comprar carro, mas não tinha via. Começou a expandir o crescimento das rodovias, e ao mesmo tempo começou a implantação do parque de refinaria de petróleo do Brasil, que era a extração do pó-sal, né? Então extraía petróleo aqui, refinava aqui e vendia aqui. Então o petróleo não era importado e o carro não era importado. Então começou a ficar barato. Aí começou a expandir. Só que o ferroviário já existia. E ele estava bem difundido. A questão era, ele foi deixado de lado. Esse que foi o erro. Não foi expandir o rodoviário, foi deixar um modal que já estava tão, de certa forma, pode-se dizer até amarrado, estava tão bem estruturado e começando a crescer, ter deixado de lado. Teria continuado crescendo com o ferroviário e crescer com o rodoviário junto. A ideia é todo mundo crescer. E quando a gente for falando nas outras aulas que a gente tem que aumentar os outros modais, nunca entendam que é aumentar o ferroviário e diminuir o rodoviário. O rodoviário não vai diminuir, gente, né? Ele só tende a aumentar. Ele chega na porta a porta, ele é o mais flexível, ele é um dos mais importantes. Os outros podem existir e podem ter uma grande participação, mas ele é o que faz a ponta final. Sem ele, os outros não conseguem. Então, ele nunca vai diminuir, ele sempre vai manter. A gente precisa que os outros aumentem para que ele consiga participar de uma forma mais efetiva, de uma forma que seja bom tanto para quem trabalha na área quanto para quem está precisando desse trabalho, que é o consumidor, tá? Então, apesar dessa estatística ser favorável, né, a gente tem algumas coisas que, para as empresas, tá, deixando bem claro, acaba sendo um pouco complicada. Que não é bom para a empresa? Grande participação de carreteiro autônomo. Ah, professor, mas o senhor está contra o transporte. Não, para as empresas, isso não é legal.
Por que que não é legal? Porque o cara da empresa, ele quer que tenha trabalhador autônomo? Não quer, porque a empresa ela tem muito mais custo do que o trabalhador autônomo. Custo próprio, né? Imposto, manutenção e tudo mais, funcionário e etc. Então, o trabalhador autônomo consegue descer o frete e a empresa não consegue. Então, ele consegue balancear esse mercado. E, ao mesmo tempo, pensando na população, isso é bom. Porque se deixar só as empresas, elas vão colocar um teto de frete, vai falar assim, o frete é X e acabou. E aí tudo vai subir porque aquele frete está alto. Então os trabalhadores autônomos chegam para dar essa balanceada nas coisas. Caminhão caríssimo, né? Elevado custo de aquisição e manutenção da frota, faz com que o trabalhador autônomo não consiga comprar um caminhão zero. Né? Um caminhão zero hoje, eu não dei mais uma olhada, mas ele deve estar beirando quase R$ 1 milhão, 700 mil, 800 mil por aí, tranquilo. Né? Uma pessoa que trabalha autônoma de caminhoneiro, como que ela vai fazer um empréstimo ou vai fazer um financiamento de R$ 800 mil? Né? É irreal. Compensa então ela pegar e comprar 4 casas e viver de aluguel dessas casas. Aluga 4 casas aí, tem uma renda de 4 mil por mês. É melhor do que comprar um caminhão de R$ 800 mil. Né? É irreal para uma pessoa fazer isso. Né? Então, é que o caminhoneiro autônomo começa a fazer? Comprar caminhão usado que a transportadora consegue trocar. Né? E problema com infraestrutura. Aí a gente não precisa nem falar muito, né? Ó, isso aqui é uma cena que não é incomum, né? A gente vê rodovias em situações totalmente precárias. E aí tudo bem, né, professor? O que que a gente faz? A gente tem que reformar todas as rodovias? Tá. E a parte que não está nem construída, né? O quanto de vias que a gente não tem com nenhuma pavimentação. Então é um equilíbrio bem complexo, porque a gente não está nem com as que estão construídas boas, e a gente também precisa construir mais. Eu não consigo fazer nenhum e nem outro. A gente vai ver depois o porquê disso daí, tá? Então, hoje, né, a gente fala o seguinte: nos dias atuais, não é fácil observar que não é tão difícil uma pessoa comum adquirir um sistema, né, ingressar. Claro, um veículo usado. Tem gente que consegue comprar novo? Tem banco que tem liberação, mas é caro. Hoje está muito caro, né? Então, comprar um caminhão similar acabou sendo um atenuante para o desemprego, no sentido de que, né, a pessoa às vezes trabalha como caminhoneiro a vida inteira, é mandado embora da empresa, tem alguma coisa do tipo, ele acaba entrando no nicho que ele consegue trabalhar, que ele sempre trabalhou. Ele compra um caminhão usado, né, tenta ver o que que faz ali, das tripas coração foi pagando esse caminhão, e vai trabalhar de caminhoneiro. Tá? E isso ele entra na competição, então a gente tem uma grande quantidade de trabalhadores nessa área. Né? E a gente depende. Se esses trabalhadores resolvem parar ou acontece qualquer coisa, o país para. Porque o Brasil é todo focado nesse modal. Né? Sempre eu vejo discussão sobre esses modais, essas coisas. Eu nunca vejo ninguém falar em intermodalidade. Eu só vejo o pessoal da engenharia pensar nisso. Né? E é muito triste porque muita gente não conhece. E aí, quando eu vejo que falam, já falam no sentido de que assim, mas se fazer isso vai piorar para o pessoal dos caminhoneiros, né? Vão perder espaço, vão perder carga, vão perder transporte. Na verdade, vai acontecer o contrário. Se a coisa começasse a fluir mais, a gente ia precisar mais ainda do modal rodoviário. Né? Ele ia ser muito mais ponta de ligação de muita coisa, tá? Então eles acabam entrando, né, no modal como uma alternativa aí, né, de transporte de carga e passageiro para desenvolver o trabalho autônomo, que faz com que as empresas, né, tenham que se balancear. Então sempre acaba tendo aí uma parceria não dita, mas isso é bom para todo mundo, essa parceria não dita, porque que acontece? Se deixar só a competição entre os autônomos tomar conta, a empresa não consegue competir, porque ela gasta muito mais do que o autônomo. Então ela não consegue entrar nessa jogada, ela não consegue competir. Se deixar só a empresa, o negócio vai lá para cima e o consumidor que perde. Então os autônomos entram, né, nessa e as empresas tentam conversar com o sindicato no sentido de, digamos que o frete é 10 mil, né? Vou chutar um valor aqui, 10 mil reais. E aí eles falam assim, olha, ninguém cobra menos do que 9. A transportadora ia pedir 10, então não cobrem menos do que 9. Porque isso é bom para o autônomo, porque ele consegue aumentar um pouquinho o lucro dele. E a transportadora fala, olha, eu vou conseguir descer ali nos 9 também. Então todo mundo vamos combinar de manter isso. Porque assim vocês conseguem ganhar um pouco a mais e eu também consigo entrar na jogada e todo mundo ganha. Porque se deixar o autônomo brigar muito entre eles, eles começam a descer ali para 8,5, para 8, porque o lucro deles, eles não têm
o lucro que eles têm é para eles próprios. E aí, cada vez mais, a situação fica complicada, porque eles começam a ter muito pouco lucro. E é insustentável você trabalhar numa profissão que você não lucra nada. Você precisa comer, você tem conta para pagar, você tem família, né? Então, acaba ficando uma situação desse sentido, tá? E aí, falando, né, no transporte ferroviário e em tudo que a gente já tinha até falado, né, a gente viu, né, pensando na composição de tamanho de carga, a crescente demanda pelo transporte de grãos, principalmente commodity, acabou causando, né, trazendo uma mudança na estrutura de alguns caminhões, né? Então, o veículo considerado tradicional cedeu espaço para o bitrem, né? Já tem uma capacidade um pouquinho maior de carga, né, 40 toneladas. E pelo mesmo motivo surgiu, né, o rodotrem com capacidade de 74 e agora um desse daqui, né, que é o tritrem, que ele tem capacidade aí, né, de 74 toneladas. E aí fica aquela pergunta, né? Estariam esses caminhões tentando substituir o transporte ferroviário, né? Deixado a lacuna, então, substituir o transporte ferroviário? De maneira alguma que eles vão conseguir, né? Um trem, gente, isso aqui seria vou falar que é equivalente e que não é, tá? Mas ó, isso aqui seria equivalente a 3 vagões, né? Um vagão de trem transporta muito mais do que está nessa carroceria aqui, é muito maior, tá? Mas digamos que são 3 vagões de trens aqui. Um trem transporta aí 100 vagões, 80 vagões, então precisaria de 33 trens para dar um trem. Né? E o trem consome muito menos combustível que 33 caminhões. A diferença é que o aumento do tamanho do caminhão acaba aumentando a margem de lucro da empresa. A empresa lucra um pouquinho mais com isso. Né? Então não é fácil falar, vai substituir? Não vai. Mas é menos importante? Não é. Tá, então o Brasil é responsável por 6 a cada 10 quilos de carga transportada é feita pelo modal rodoviário, 60 mil empresas existem responsáveis por empregar aproximadamente 3 milhões de trabalhadores. Isso o pessoal do setor privado, o pessoal autônomo é mais gente ainda, tá? Deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida até aqui, até agora não. Então vamos para uma situação problema aqui, gente, né, da paralisação dos caminhoneiros, tá? Então, devido à alta dos combustíveis, né, em 2018, associada com o baixo valor dos fretes, né, recebidos pelos trabalhadores, devido à alta concorrência, o grupo fez uma paralisação, né? Identifique as principais causas e consequências dessa paralisação e a sua relação com a utilização de somente um modal de transporte. Então, a greve tem causas atuais e remotas, né? E vamos entendê-las, tá? Então, primeiro, tem coisa que é antiga e tem coisa que é de agora, né? Que era da época lá. Abandono. Entre 50 e 60 teve um aumento muito grande de transporte ferroviário. E depois começou a subir só o rodoviário. Hoje, 66% do transporte de cargas do Brasil é feito pelo modal rodoviário. Em outros países eu tenho intermodalidade. A China, por exemplo, 32% só. A Rússia, 5%. Os Estados Unidos, 43%. Por quê? Porque eles têm outros modais atuando junto, né? Segundo, ICMS, né? Em 88, a Constituição atribuiu aos estados a fixar alíquotas de ICMS. E aí, nessa época, as alíquotas tinham subido para energia, telecomunicação e combustível. Em alguns estados, chegou a 35%. Fora PIS, COFINS e CID. Então, o Brasil possui as maiores taxas de tributo de combustível. Isso em 2018. A gente vai ver que hoje a situação está mais complicada ainda, porque hoje, além disso, a gente teve o processo, né, de quase privatização da Petrobras. Então, além de eu ter o ICMS, que estava alto na época, hoje o combustível que é extraído aqui, produzido aqui, é vendido aqui em função de preços de dólar, de bolsa de valores. Então, o que está subindo agora atual não é mais só o ICMS. A gente está variando porque o real varia, o dólar muda, eu tenho um reajuste. Então, eu vendo combustível em função do dólar, num país que está com o real desvalorizado. Então, a tendência é ir para a nuvem. Então, para quem comprou a Petrobras de fora, isso é ótimo, porque ele está vendendo combustível para dentro do próprio país que extrai combustível e refina aqui com tecnologia daqui, em função do dinheiro deles. Então, eles só lucram. Né? E quem perde é o trabalhador da área. Né? Quem perde é o consumidor, porque o preço do combustível, o preço dos produtos todos aumentam e a gente precisava ter intermodalidade para abaixar essa curva, né? Orçamento sem margem de manobra, 90% do orçamento da União comprometido com verbas fixas, né? Saúde, educação, INSS, isso em 2018, você imagina agora, depois de uma pandemia, como que não tá?
né? Então, devido a essa rigidez do orçamento, a gente tem uma compressão de gasto com infraestrutura, principalmente de transporte. Né? Em 80, por exemplo, 5% do PIB do Brasil era voltado para infraestrutura. Em 2018, a gente tem um investimento de 1% somente. E a malha rodoviária em 2018, ela é muito maior do que a malha rodoviária que eu tinha, né, lá atrás. A malha rodoviária que eu tinha lá em 1980, tá? Então, o excesso, né? O pessoal fala excesso, mas eu acho forte falar a palavra excesso, né? Mas eu deixei porque está assim no material de vocês. Excesso de financiamento de caminhões pelo BNDES. Teve um aumento de financiamentos e muitas empresas conseguiram trocar, conseguiram, né, aumentar a frota. Alguns trabalhadores autônomos conseguiram comprar caminhões novos e financiar por 15, 20 anos, né? E isso gerou uma competição muito grande. E o frete foi caindo, né? Eu não tenho nenhuma regra de mercado para fazer isso, é mercado livre, quem oferece o frete mais barato ganha. Então o frete foi caindo, 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 caindo. E chegou uma hora que ficou, né, insustentável. Não dava para ter o valor do frete que tinha com o preço de combustível que eles tinham na época, né? Então acabou chegando nessa situação aí. Então o ocorrido, gente, ele corrobora com tudo que a gente vem falando aqui na aula, né? Que é a ideia da intermodalidade. Se eu tenho um único modal trabalhando e esse modal por algum fator entra em colapso, entra em algum problema, o país para. A gente ficou naquela época numa mini quarentena, igual eu falei para vocês, né? Foi uma semana e meia, que não tinha combustível, começou a acabar produto no mercado, que o país parou, né? Parou. Parou por uma semana porque não tinha carga. Lembra quando tinha fila no posto de gasolina, e quando chegava combustível com aquela fila de gente para abastecer, todo mundo desesperado, tinha gente que dormia na fila do posto de combustível porque tinha que trabalhar, né? Então, os prejuízos chegaram a 15 bilhões de reais, depois de muito tempo, quando foi tudo levantado, tudo, né, levado aí em soma, eles viram o impacto que isso gerou. Tá? Então, essa é a ideia geral, tá? Só para vocês terem uma ideia de quão complexo é. A gente não terminou de falar ainda, tá? Do modal rodoviário, né? A próxima aula a gente ainda tem coisa para falar. A gente tem que falar de idade de frota, a gente tem que falar de escolha do veículo, como que os tipos de veículos que existem, como que a empresa escolhe quando que ela vai trocar de veículo, qual que é a composição do frete, como que faz para compor um frete, como que eu faço renovação de frota, né? O cálculo do lucro que os veículos geram, tá? Isso para vocês entenderem a complexidade. Isso é só um modal. Quando for para o ferroviário, a gente tem um outro mundo de problemas, né? Quando eu for pro aquaviário, outro mundo de problemas, tá? Então, é complexo, né? É uma área que depende de muita coisa, depende de muito entendimento, tá? Não é uma coisa tão simples, tá? Deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida. Estão quietinhos hoje, pessoal? Vocês mandaram bom dia, depois não mandaram mais nada? Bom, pessoal, agora eu fico sempre aqui, né? Eu sempre deixo os minutos finais para a gente conversar, para tirar dúvida, para ver se vocês entenderam tudo, se alguém quer que eu se explique alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa. Tá, então se vocês quiserem comentar, quiserem falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Estou aqui disponível para isso, tá? Nenhuma dúvida mesmo, pessoal?
Então tá joia, Mauro. Bom, eu fico aqui disponível, tá, gente? Eu sempre deixo esses minutos finais para dúvida. É, Essa aula do rodoviário sempre é uma aula que todo mundo pergunta, comenta e fala, então sempre deixo 10 minutos de dúvida já, porque eu sei que depois o pessoal vai perguntar, e por que que o combustível tá assim hoje, por que daquilo, por que daquilo outro, né? Sempre rende bastante. Então eu deixei aqui, caso alguém queira perguntar, conversar sobre alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, Amanda, táxi aéreo é caro. É porque o táxi aéreo é assim, né? Tudo, a gente vai falar depois do aéreo, na aula do aéreo, você vai entender melhor, talvez. Mas só para te responder, né? O táxi aéreo, ele serve, por exemplo, sei lá. Ah, eu sou um médico, moro em Cuiabá, e aí tem um paciente que está morrendo no Rio de Janeiro, e eu tenho que estar lá em 2 horas, em 4 horas, porque eu tenho que fazer essa cirurgia. Né? Eu já vi casos de coisas que tem que ser urgente. E aí o pessoal pega esse táxi aéreo, tal, contrata uma empresa que vai lá com um jatinho, pega você e manda correndo para lá. O custo do modal aéreo, igual eu mostrei naquela figura lá, ele é caríssimo, né? O modal aéreo, gente, ele chega a ser 4, 5 vezes mais caro do que o rodoviário. E, né, por aquela figura lá do começo da aula também, deixa eu voltar lá, vou mostrar para vocês aqui, ó, né? A gente tem aqui, né? O aéreo, ele é rápido, né? O problema dele é o quê? Capacidade de movimentação, ó. Ele não suporta carga, não tem como transportar commodities. A gente está falando principalmente de commodities, soja, milho, trigo, minério. Ele é pequeno, ele não consegue transportar. Os aviões mais grandes aí são o Antonov, alguns outros assim, que transportam assim 10 toneladas, sabe? E um caminhão transporta 70, tá? E aqui não fala de preço, né? Mas o preço dele, ele é o mais caro de todos os modais, né? O modal aéreo ele é disparado, assim. Vocês vão ver depois na hora que a gente falar do balanço de valores. O modal aéreo ele tem, por exemplo, ele custa, eu tenho 0,5% das cargas transportadas por ele, mas 27% da movimentação financeira é dele. Então é ele muito caro, tá? Obrigado, Marcos. Sim, Jean. É... Até, Marcos. É já já, né? Você tá na próxima. Até lá. É, Jean, complicado, né? A gente tá sempre nesse medo, né? Nessa situação, porque se acontecer hoje, né? Hoje, na situação que a gente está, com pandemia, parado, desemprego, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Tá grave. E a gente tiver uma greve hoje, a situação que tá instável, tudo, né? Ela não vai se resolver rápido, igual ela se resolveu em 2018. 2018, por mais que teve uma greve, ela foi resolvida rápido, né? Foi negociado rápido, foi apresentado um plano de redução, porque o governo tinha controle sobre o valor do petróleo, que a Petrobras era toda estatal, né, praticamente. Hoje ela é quase privada, ela é 50,1% do Estado, né? Então, é só por falar que não é totalmente privatizada, ela é mista. Hoje, se isso acontece por preço de combustível, eu não sei como que seria a solução, porque eu não vejo uma redução de preço de combustível, tá? Não vai voltar, gente, o preço do combustível a baixar, né? Isso é a realidade, não vai, né? Ele está subindo em função do preço do dólar, não vai. O que pode ser que no futuro, daqui muito tempo, quando melhorar toda a situação aconteça, é a gente ter poder aquisitivo melhor para esse valor que está hoje não ser tão alto. Mas falar que o combustível que está hoje 7, 6,80 vai voltar a custar R$ 4, isso aí vocês podem esquecer que não vai acontecer. É igual o preço de carro, sabe? De indústria automobilística. O pessoal fica, os carros novos estão muito caros, né?
Hoje, se você for comprar um carro popular aí, um carro de entrada popular, é 60 mil. Qualquer carro popular. Né? E um sedã médio, que antigamente era 60 mil, um carro de médio padrão, né? Hoje é 120, 130. Então, assim, é irreal comprar carro zero hoje. E o pessoal tá na fé de que isso vai mudar e que vai baixar. A montadora não baixa o preço. Se subiu, vai ficar assim. Eles não baixam o preço. É uma coisa que vocês podem esquecer. O mercado de usados talvez restabeleça e melhore, né? Que está subindo também os usados. Talvez o mercado de usados volte, mas o mercado de carro zero não baixa, tá? E o mercado de combustível também. Ah, teve uma redução. Vamos falar aí, vai. A gasolina saiu de 5,90 e foi para 5,87. Vai ser umas coisas assim, sabe? Mas reduzir R$ 1, R$ 2 a mais que subiu, isso daí não vai acontecer, né? Eu não vejo essa mudança econômica porque o sistema na qual o petróleo está sendo vendido nacionalmente não permite isso, né? A gente tem, né, a gente teve uma quase privatização e era esse mesmo caminho, né? Não vejo que vai voltar. Então você vê, para que vocês que vão trabalhar com isso, né, vão entrar no setor de logística, já ficarem cientes, né? Cada vez mais a gente vai ter que ter logística, porque cada vez mais o preço das coisas vão subir, as empresas têm que ser competitivas, então a demanda de logística de transportes, né, no mundo, não vou nem falar no Brasil, é no mundo, o caminho é cada vez precisar mais. É uma das áreas da engenharia que mais vamos usar de profissional, porque não tem gente capacitada para atuar e que entenda esse contexto que estão tendo aqui, né? Eu acho muito legal porque é um contexto que as pessoas enxergam, nossa, o combustível está caro. Nossa, o preço do caminhão tá caro. Nossa, o preço do frete também tá caro. E pouca gente entende como que isso tá interligado. E aqui a gente vai ver tudo isso, de todos os modais, e depois tem a parte de engenharia urbana ainda, que aí a gente vai começar a falar das cidades, do transporte público, transporte de ônibus, como que isso influencia, desenvolvimento de cidades, tal. E aí o negócio vai para o outro lado, que é o dos passageiros, que é um outro problema também, tá? Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, né? Acho que tranquilo, então a gente encerra por aqui a aula de hoje, tá? A gente se vê semana que vem. Se cuidem, comecem a fazer os resuminhos de vocês, comecem a estudar, porque vocês veem que a gente é lá de logística, a gente já tá falando aqui de modal rodoviário, semana que a gente vai falar de frete, a gente tá aprofundando bastante, né? Então é bastante conteúdo, tá? Então, bons estudos, pessoal. A gente se vê semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.